sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, com um especial sobre cinema nacional. E temos aqui dois diretores e duas diretoras aqui, que é a Tata Amaral, bem-vinda. Prazer, obrigada. Roberto Gervitz. Isso. Prazer. Miriam Biderman. Isso. E Laura Escorel. Boa tarde. Vocês estão bem? Tudo certo. Gostaram da Casa Canon? Muito. Do que nós vimos, sim, muito legal. Muito legal, né? Um espaço bem convidativo e tudo mais. Né? Quem promoveu isso daqui foi o PIS, que é a divisão de cinema da Canon do Brasil, que estava lá na Semana ABC. Tá? E foi o Carlos Pacheco que nos ajudou a juntar todos vocês aqui. Então, muito obrigado à Semana ABC e o Carlos Pacheco por nos ajudar a gente ter esse papo aqui. É um papo descontraído, a gente vai conversar aqui, vai falar sobre cinema nacional. E vocês são craques nisso. Opa, certo? Não é? Dentro do possível. Miriam, fala para mim, como é que você começou a trabalhar com a imagem, com arte, com captação? Então, A Miriam é de outro eu departamento. sou de outro departamento. O meu departamento é som. Som. Então, eu não sou diretora. Eu trabalho com som há 40 anos, mais ou menos. Então, eu faço som para cinema. Então, a minha área é essa. Então, me explica uma coisa. Ah, Como é que o som do cinema é tão limpo, é tão maravilhoso? Por quê? Há controvérsias. Na verdade, o som, a gente trabalha basicamente com o que a gente chama som direto, né? Que é o som que é gravado nas locações, Sim. nos sets de filmagem. E nem sempre ele é super limpo, muitas vezes ele é um caos, então, dependendo muito da locação. Às vezes a gente sofre muito, às vezes a gente tem que dublar a cena por ela estar numa locação com muito barulho, com muita interferência externa. Sim. Algumas vezes existem essas interferências, mas elas pertencem, elas fazem parte do cenário sonoro da cena, então elas são pertinentes. Algumas vezes elas são muito acima do que é o diálogo, então a gente tem que limpar de alguma forma. Então, quando você fala dublar, é falar realmente por cima. O Exatamente. ator vai ter que atuar ele atuando. Atuando exatamente em cima, depois o filme feito, Sim. montado, e aí a gente vai lá e fala, essa cena precisa dublar. E como é que a colherzinha da xícara fica muito alto? Porque assim, você falou que é um caos o volume, as coisas que estão acontecendo ali. Pode Como é que ser. Como é que essa xícara, eu dando a volta aqui na xícara, eu consigo tirar só esse som e deixar ele alto? Então, isso se chama foleys, ou ruído de sala, como a gente falava antigamente. Que significa que todos os sons do filme, de qualquer filme, eles são reproduzidos. Mesmo quando a gente tem no som direto, a gente reproduz em estúdio tudo. A gente dubla todos os sons. Sim. Então, a xicrinha, então vai uma pessoa lá na frente, vai tic, 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 os passos, a pessoa está de tênis, está de sapato, está de chinelo, está descalço, está na areia, está no cimento, no piso de madeira, todos os movimentos de roupa, então se você se mexe, você tem que Passa fazer a mão. tudo. Por quê? Porque a gente está ampliando a imagem. A pessoa não é uma pessoa, a pessoa é desse tamanho. Você tem que dar o volume, o peso para todos os personagens. Os personagens têm que ter, eles não podem flutuar na cena, eles têm que ter o seu peso, sua... Então, por isso que mesmo sendo caos, a gente refaz esses sons para a gente ter a possibilidade de, se quiser, aumentar, diminuir, deixar mais agudo, mais o foco, grave. a gente fala o foco. Como na imagem, o som também tem foco.
Então, como na imagem a gente tem o plano aberto e a gente tem os planos fechados. Então, é muito parecido. Tem cores, né? Sim, Qual é a color? A gente vai colorir uma cena, a sim, gente fala isso, né? Sonoramente. Então, a gente vai dar paisagens sonoras que têm suas cores. sim. Os passarinhos vão ser mais alegres, os grilos, mas às vezes a gente coloca os sons mais graves, mais subliminares, que vão trazer algumas uma outra importância, um outro peso, uma outra cor para a cena, além da música, é claro. Isso a gente está Sim. não falando de música. Sim, só dos efeitos sonoros que efeitos acontecem na sonoros. cena. Mas, de qualquer forma, assim, não é sempre um caos, Uhum. entendeu? Existe isso, mas atualmente a gente tem muito equipamento, os plugins, a gente tem tecnologia atualmente muito desenvolvida e muito boa para limpar essa sujeira, esse caos, né? Sim, sim. Obviamente depende muito da relação sinal-ruído, Não existe enfim. milagre também, né? Olha que a gente Que às chega vezes muito existe, né? perto Às disso. vezes. Muito, muito impressionante o que está nesses últimos Sim, no último ano, de 2 anos para cá, assim, foi exponencial o que está acontecendo em termos de limpeza, né? sim. E você, Laura, como é que você começou? Eu trabalho com fotografia. Uhum. Comecei a tirar fotografia praticamente na minha infância. Sim. E então, da fotografia foi que eu cheguei ao cinema, onde eu entrei no departamento de fotografia. Assim, eu fui praticando, fui me formando. Uhum. Eu fui formado numa época, inclusive, que havia muito pouca informação. O acesso à informação era muito diferente do que é hoje em dia. Uhum. Você, alguém que tinha um livro de fotografia era uma preciosidade. Você conseguia aquele livro emprestado para ler e tal. Sim. Então eu comecei a trabalhar assim, tirando fotografia, entrei no cinema como fotógrafo de cena, fui rapidamente assistente de câmera Sim. e depois comecei a fotografar. Eu comecei a fotografar filmes bastante moço. Que legal. O que que faz um fotógrafo num set? Só queria Fotógrafo fazer de filme? uma parte, Claro. que o Lauro é muito modesto, Sim. muito modesto. O Lauro é um dos maiores fotógrafos brasileiros. Ele fotografou uma quantidade enorme de filmes. Uhum. Ele começou, o primeiro filme dele foi São Bernardo, só para você ter uma ideia, que é um clássico do cinema brasileiro. Ele falou que começou com Estio, ele foi Estio do Terra em Transe, que é um clássico brasileiro. Sim. Isso que eu ia falar. O Lauro fotografou Vai Vai Brasil. O Lauro fotografou Mas- uma série de filmes. Fotografou Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Uhum. Babenco. Ele filmou, ele fotografou grandes filmes. Sim. A fotografia dele é realmente Perguntou muito só quando eu tinha respeitada. começado, Roberto. Não, mas é que você não ia falar, eu te conheço. Mas eu queria só dar ao Lauro o que ele merece. Obrigado, Roberto. Não, Olha. Sim, é. mas O que que faz um fotógrafo no cinema? o diretor de fotografia, Uhum. eu sempre me coloco como o braço direito do diretor ou da diretora. Uhum. Quer dizer, eu junto com o diretor de arte, figurinista, quer dizer, dentro da equipe, a gente, digamos, tenta ajudar a viabilizar as ideias que vêm do roteiro, que nos são trazidas pelos diretores que nos convidam para trabalhar. Sim. Então, a gente administra toda a parte da captação de imagem. Sim. Equipamentos, equipe de eletricistas, maquinistas, onde é que isso vai ser finalizado, então, Sim. posicionamento de câmera. Uhum. Então, isso, digamos, é um pouco a nossa uma das nossas atribuições. Sim, faz toda a construção da imagem, né? Então, tudo que pensar em iluminação, Sim. pensar no enquadramento em si, como é que está a cena montada, junto com o diretor, é claro, Sim. mas Não, quando você começa a preparar um filme, Aham. que é um trabalho que eu acho da maior importância, junto com a direção, a gente acaba determinando uma atmosfera que se pretende para que aquele filme Uhum. tenha. Sim. Então, o fotógrafo é meio responsável por viabilizar a criação daquela atmosfera com todas as ferramentas que ele tem ao dispor, Sim. que no início eram poucas e hoje em dia são infinitas, digamos assim. Então, a gente trabalha com a luz, com a câmera, com o movimento de câmera, com foco, lente, filtro. Sim. E aí você entra pelo universo digital, as texturas que você pode Sim. criar.
Quer dizer, a paleta aumentou muito no universo digital. Sim, porque se você mudar qualquer coisa, você pode mudar a intenção da cena, né? Você mudar, dependendo da lente que você usa, a distorção que ela cria, você pode criar outras intenções. Ou dependendo da cor que você coloca, você cria outras intenções, outras texturas. Sim, cada digamos, Cada cada detalhe. ferramenta que Sim. você tem serve para alguma determinada coisa. Aham. A escolha da lente, a escolha do filtro, a escolha da câmera, Sim, tudo isso tem um conceito que a direção, de alguma maneira, te passa. sim. E claro que você também troca ideias com a direção, você sugere, quer Uhum. dizer, é uma parceria, né, que se Sim. cria com a direção dos projetos. São semanas, meses de De trabalho. preparação. Você começa a falar num filme. Quando eu fiz um filme com o Roberto, né, O Jogo Subterrâneo, a gente começou muito tempo antes. Ah, não, vamos fazer com luz, sem luz, vamos ao metrô filmar, vamos testar, vai ser verde, não, está verde demais. Quer dizer, tudo isso é uma construção. Uhum. Quer dizer, o filme, digamos, feito, eu digo, da primeira leitura ao roteiro ao filme pronto, é um processo de transformação permanente, na Sim. verdade. Quer dizer, e a gente está ali junto, a gente começa a fotografar e a gente entrega o produto final pronto. Sim. Como você começou, Roberto? Como eu comecei? Eu era estudante de ciências sociais. Uhum. Eu já fazia Super 8 naquela época. Sim. E nós fizemos como cientista social, não sei se todo mundo sabe o que é, mas quem estuda sociologia, antropologia ou política. São esses três São campos três áreas. possíveis, 3 áreas. Então, eu estava no básico, estudava isso, e aí surgiu uma ideia, através de um professor de política que a gente tinha, de cobrir as eleições, para prefeitos e vereadores, isso em 1976, tá? Em 1976 iam ter eleições para prefeitos e vereadores, como sempre, a cada 2 anos, né? Cada 4 anos você tem essas eleições. E na ditadura, era plena ditadura, 2 anos antes o MDB tinha recebido uma maciça votação. E aí tinha um professor que estava fazendo um trabalho de pesquisa com alguns alunos num bairro, porque naquela época não era comum estudante entrar num bairro de periferia. Uhum. Você entrava num bairro de periferia, as pessoas desconfiavam de você. O que esses caras estão fazendo aqui? Eles são comunistas, pessoal da guerrilha. Já tinha muito medo tinha assim muito medo Uhum. da repressão. Sim. Então nós fizemos um trabalho, começamos por aí, fizemos um Super 8, acompanhando 2 candidatos da associação do bairro ali. Ficamos 6 meses trabalhando com eles. Saiu um filme incipiente, claro, né? Um filme de quem ainda estava começando. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente como assistente de montagem. Sim. E aí eu trabalhei como assistente de montagem, depois eu trabalhei como montador, trabalhei como editor de som também, Uhum. fui editor de som durante um bom tempo. E aí acabei fazendo Feliz Ano Velho, meu primeiro longa-metragem. Sim. Isso foi dos anos 80 ainda. E aí você vai, né? Aí você entra na brincadeira. E o que um diretor faz? Olha, Tudo. não é tudo, não. Um filme não existe Porque sem... ela foi modesta. Não. Mexe no áudio, tinha que ser chamada de diretora de áudio. Tinha, não é? Tinha, claro. De som. Sim, diretora de som. Ele é tinha que ser excelente. chamada. Ela é uma excelente. Né? Não, eu acho que o diretor, isso depende do filme, Uhum. tá? Porque o diretor pode ser chamado por um produtor. Sim. Se ele é chamado por um produtor, por exemplo, no cinema americano, a maioria dos diretores é chamado por um produtor. Daí o cara fala, ó, o roteiro é esse, tá aqui, vai lá e faz. Mas segundo, não adianta você inventar coisa demais, porque não vai dar certo. Sim. Hoje em dia. Sim, sim. Nos anos 70 era diferente, mas hoje não. Então, assim, se você está num esquema industrial, o diretor tem um tipo de função. Uhum. Se você está num esquema mais de realizador, Uhum. né, que é como a Tata como eu sou, como uma parte você faz uma parte de produtor também. Você vai atrás dos recursos, Uhum. você tem que ir atrás dos recursos, você escreve Uhum. o filme em geral, ou chama um roteirista para trabalhar junto, 1 ou 2,
ou 3, depende do quanto você quiser. Aí você escreve o roteiro, aí você vai atrás dos recursos, né? Aí você começa a escolher as pessoas que vão trabalhar com você, e aí você desenvolve com essas pessoas, no debate com essas pessoas, o conceito do filme, né? O conceito de como o filme vai ser realizado. Então, muita gente concentra no diretor, quem sabe é um pouco exagerado o papel do diretor. Claro que quem responde pelo filme, quando o filme termina, é o diretor. Então é ele que vai levar Sendo bom ou os sendo louros ou vai ser massacrado. Por ruim? Sim. isso que eu quis dizer tudo. Não, sim. Não, É tudo. não, mas assim, mas o trabalho em si, Uhum. o diretor vamos dizer, uma espécie de maestro, Sim. né, de uma orquestra. Uhum. Então ele vamos dizer, nasce dele a interpretação do que ele quer. Ele tem a interpretação, como cada maestro tem a sua interpretação de uma peça, Uhum. né? E ele vai contagiar, e se ele for capaz, às vezes não é difícil, às vezes ele vai contagiar a equipe com esse sentimento que ele tem pelo filme, Sim. com o sentimento, Uhum. com as intenções, com as ideias. Então eu vejo o diretor eu vejo desse jeito, Uhum. né? Ele tá ali para guiar as coisas como um maestro para ver se tá tudo. Não é só guiar, Não é só ele guiar. tem que inventar coisas. Sim. Por exemplo, a questão de uma cena, como que os atores vão se movimentar, né? Uhum. Qual é o tom de atuação que você quer no filme, como Sim. que você quer que eles atuem, né? Você vai discutir com o fotógrafo se você quer movimentos, vamos dizer, mais nervosos de câmera ou se você quer movimentos suaves. Você vai conversando, você Mas vai... também tem o coletivo, né? Tem sempre outras pessoas vão. O conceito é do diretor, que junto Cada com pessoa que você traz vai o trazer sua coletivo. contribuição. Então, por exemplo, você fala assim, não, eu acho que eu começaria a cena aqui e tal, mas daí vem o Lauro e fala, pô, mas será? Será que começando ali não é melhor? Daí você pensa e fala assim, não, você está certo, vamos começar ali, entendeu? Então, o diretor, ele tem que ser um cara que é capaz de ouvir a equipe Sim. e, ao mesmo tempo, tem que ser capaz de tomar a decisão. Falar, Sim. não, isso daqui que você sugeriu, não. Isso daqui... Porque um filme, o Truffaut que fala isso, eu acho uma ideia muito boa, que é o seguinte, um filme é que nem um muro que você está construindo. Você põe um tijolo, daí você põe outro tijolo. Se o tijolo estiver um pouquinho torto, você fala, não, mas está só um pouquinho torto. Aí vai outro, está um pouquinho torto. Quando você vai ver, o muro está todo desigual. Sim. Entendeu? Então, essa harmonia, essa unidade, a unidade do trabalho, quem dá é o diretor. Uhum. Entendeu? Porque ele passa por todas as fases do filme. Sim. Entendeu? Tem um diretor francês, Jean Renoir, que tem uma definição ótima de diretor. Ele diz que o diretor ele tem que ser capaz de fazer que todo mundo faça o que ele quer, achando que elas estão fazendo o que elas querem. Eu acho maravilhoso. É muito bom. Eu gosto também que, eu não lembro quem falou, mas assim, no cinema, é um cinema, cada área tentando resolver o seu. Né? É a produção tentando resolver a produção, é o cenografista tentando resolver os problemas da cenografia, é o áudio tentando arrumar os problemas do áudio, é a maquiagem, e o diretor é o que precisa ligar todo mundo. Porque o maquiador está tentando, Sim. ele tá tentando resolver os problemas de maquiagem. E aí o diretor precisa pegar a maquiagem, mas aí tem a luz. Aí tem que saber encaixar quem é a Mas luz. mas o diretor ele tem que contagiar antes a equipe. Sim, sim. Porque assim, não é exatamente isso. Cada um está fazendo o seu. Não. Se for assim, vai dar errado. Exatamente. Porque você tem que contagiar as pessoas para todo mundo dançar na mesma, vamos dizer, na mesma clave. Sim. Entendeu? Assim, na verdade, a tua responsabilidade é juntar todo mundo e que todo mundo navegue no mesmo barco. Senão, a Mesmo coisa ritmo. não dá certo. Sim. Claro que tem, em determinados momentos, que os departamentos estão procurando salvar. Assim, cada um responde Sim. por seu trabalho.
Mas esse trabalho se dá num contexto, né? Sim. E o diretor, ele é responsável por juntar todo mundo ali para que todo mundo chegue no mesmo objetivo. Sim, É. Mas isso exatamente. você faz na preparação, Sim. Preparação. né? A preparação, acho que é importante por essa razão, né? Porque é onde Exatamente. você constrói a unidade, né? Produção, para quem tá aí e não conhece muito, é muito mais preparação do que realização. muito. A gente passa muitas horas montando tudo, monta tripé, faz foco, não sei o quê, para chegar aqui e fazer por exemplo, o nosso podcast. A gente tá desde manhã montando aqui tudo certinho. E aí chega, a gente grava 1 hora, mas ninguém viu que a gente passou horas montando tudo. Tá, como você começou? Muito tempo atrás, assistindo filmes, eu adorava ver filmes. Uhum. E aí teve um momento em que eu me perguntei, né, o que eu quero fazer da minha vida. E aí só vinha cinema, né? O que eu quero fazer o resto da minha vida? Cinema. Só que não era uma profissão, né? Não existia cinema como profissão. Apesar de existirem diretores, eu já tinha visto Susana Amaral, Tezuka, Ana Carolina, e vários outros cineastas também, né? Glauber, Leon Richman, que eu também gostava muito, Nelson Pereira dos Santos, mas eram destaques, assim, né? Nunca os vi como uma solução, porque eles são grandes cineastas, né? Mas não existiu caminho de me profissionalizar aí. Uhum. E aí eu comecei a participar da Escola de Comunicações e Artes da USP como aluno ouvinte com meu companheiro, o Francisco César Filho, que também é cineasta, meu ex-companheiro. E, e aí eu comecei fazendo produção, que era uma coisa que ninguém queria ali na escola, eu era aluno ouvinte, nós éramos ouvintes, e aí eu aprendi, né, um ofício que era fazer produção. E, bom, e aí tinha uma coisa muito legal que ainda tem aqui em São Paulo, chamada Prêmio Estímulo à produção de curta-metragem. E da minha geração fomos os primeiros, Chiquinho e eu, né, a pleitear. A gente ganhou um prêmio desse, fizemos nosso primeiro curta, e aí, Que legal. aí o pernilongo morde, né? A Sim. mosca não morde, mas o pernilongo morde. Sim. E aí, como você falou, né? Aí não tem jeito, aí você vai. E eu me coloquei como desafio viver disso, né? Criar minha filha com o meu trabalho, que Sim. era esse, foi mesmo um desafio que eu me coloquei. E por que você acha que o cinema te puxa tanto assim? Olha, acho que não só a mim, né? Como muita gente. Me puxa porque, primeiro, era uma coisa que sempre foi, né? Que eu amava ver. E segundo, porque eu não sei fazer música. Que eu acho que é né, um momento assim de criação. E também, na verdade, eu nunca acreditei tanto nessa coisa de inspiração, sabe? Eu acho que a gente tem inspiração, sem dúvida nenhuma, mas como é que é aquela frase, né? Acho que 95% é trabalho mesmo, né? É preparação, essa, né? Acho que eu faço parte mesmo dessa maneira de trabalho, né? Que o Roberto descreveu, que é um cinema mais autoral, que significa ter a ideia, correr atrás dos recursos, quando consegue, convida, né, os seus parceiros a realizarem esse projeto. E eu acredito muito na preparação. A preparação não é essa assim imediata, sabe? Mas uma preparação de você vai lendo, as pessoas vão interpretando com você o roteiro, vão criando,
né? A foto, a proposta de foto, vão criando a proposta de som, de Sim. direção de arte, maquiagem, figurino, a própria produção, que é um desenho também, né? A produção é um desenho criativo, como é que você vai financiar, o que que você vai fazer, né? Como realizar. Então, eu acho que é um dos... Apesar de que no cinema autoral o diretor dá a última palavra, né? Esse exemplo que você deu, né? Vamos fazer por aqui, aí o fotógrafo fala, e ali, o diretor dá a última palavra em relação a isso, né? E sem dúvida. Agora, a preparação, que dura anos, às vezes, né? Meses, o tempo todo que você vai ficar atrás do recurso, você fica, né? Conversando, Uhum. realmente, né? Concebendo com os seus parceiros. Então, essa preparação, ela, do meu ponto de vista, ela contribui para estar todo mundo, né? Fazendo o mesmo filme. Sim. E contribui também para uma coisa que eu acho muito importante, que é a solidariedade entre as áreas, né? Uhum. Quando você está realizando, inclusive a montagem, Sim. e, né, a direção de som, a edição de som, depois a cor também, que entra, né, no final. Então, eu acho que é uma atividade que encanta por isso, porque é criação, né? Ela significa inspiração, mas não no sentido romântico, né? Daquele cara que fica ali concebendo sozinho e, né? E tem Uhum. né, uma conexão divina. Acho que a gente tem uma conexão divina assim que precisa realmente criar esse canal, mas é um canal também horizontal, né? Que você constrói com os seus parceiros. E isso por isso que o pernilongo morde, né? Porque quando você começa a trabalhar, isso vira. Eu acho que, assim, né? Pensando em toda a população né, do Brasil, quando alguém começa a criar, seja uma letra de rap, seja um vídeo com celular, isso te dá muita certeza, né, de você. Você Uhum. se encontra na criação. E acho que é isso que me moveu, e acho que é isso que move todo mundo, né, que Sim. cria. E a gente começou a trabalhar também numa época em que o cinema tinha um glamour, uma Aura. repercussão É, que é muito diferente de hoje em dia, né? Quer verdade. dizer, eu passava tardes inteiras vendo o mesmo filme, vendo uma, duas, três vezes o mesmo filme. Hoje em dia eu acho que o cinema era quase inevitável ter sido absorvido, É, abduzido pelo abduzir. cinema, na verdade. Sim. Hoje em E dia a, eu acho que é mais difícil, eu tenho a e a impressão. gente também, quer dizer, eu estou falando da minha geração, acho que um pouco da Tata, que é mais nova, mas de qualquer jeito, acho que a Miriam também, a gente cresceu na ditadura, né? Então, o cinema era uma janela para o mundo, entendeu? Porque a gente vivia fechado, um país A fechado. televisão não A tinha. televisão era controlada, o 5 país era. canais, né? É, Nada mais. e assim. E era um país fechado mesmo, fechado. É uma loucura. Então, assim, a gente às vezes ouvia falar de um filme, mas você lia sobre o filme, mas você não via o filme, Uhum. entendeu? Então, eu quando comecei a estudar cinema, por conta própria, tal, eu queria ver determinados filmes, não tinha no Brasil. Não tinha nem VHS. Não tinha cara. VHS, não tinha existia. VHS. Não existia Eram VHS. cópias 16mm, às vezes, quando tinha. Cineclubes. A gente Eu tem. fundei um cineclube na escola e tal, mas assim, esse espaço que o cinema preenchia era um espaço fundamental para a nossa alma mesmo, Sim. entendeu? A gente ia no cinema quase todo dia. A gente saía da escola, o que vamos fazer? Vamos no cinema. E pá, ia todo dia. Ficava a tarde Todo inteira. dia. Mas outra coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, acho que é importante, que vocês são todos muito novos. Nós somos de outra geração. Não significa que a gente seja velho, a gente só de outra geração. A nossa geração, a gente começou não só na ditadura, então É que eu sou mais velho que você. não, mas a questão assim,
essa era a sociedade era assim naquela época. Sim. Mas não só isso. Tecnicamente, nós somos analógicos. Uhum. Então, o cinema era analógico. Tudo tinha um outro tempo. Então, Uhum. tinha um tempo de maturar que hoje não existe mais. Sim. Não para o bem nem para o mal. É diferente. Só é diferente. Só é diferente. E a própria questão do analógico versus digital, o que que é? A gente pegava, tinha a câmera, os negativos, como fazer. Você não podia sair filmando alucinadamente. Você tinha de saber, porque cada rolo de magnético, de negativo, era caríssimo. Ainda, bom, hoje nem existe mais, mas todo o processo do som, idem, era totalmente analógico. Uhum. Eram máquinas enormes, as moviolas, que é onde a gente editava som, que tinha de transcrever para magnético perfurado, que tinha de cortar, que não tinha dinheiro, o durex que cortava. Era tudo muito diferente. Você tinha depois do filme feito, você tinha de carimbar as metragens. Era tão diferente, era tão meticuloso, a gente tinha de ser tão Eu organizado adorava e isso. tão perfeito. Também. É Exatamente. uma atividade muito absorvente, na verdade. Exatamente. Né? O que faz toda a diferença de hoje. Hoje em dia a gente, enfim, não é melhor ou pior, veja bem, não é só a questão da facilidade de você, do cinema digital, de você faz outro take, o Lauro também, na sua humildade, não falou que ele também é diretor. Ele fez uma série sensacional sobre fotografia, que também é muito interessante você ver o que era, como a fotografia chegou no Brasil e até onde ela mais ou menos está, mais ou menos. Já está mudando. Já mudou, Já já mudou, mudou. já posso fazer a continuação. Mas é uma coisa, e é muito revelador isso, dessa mudança, né, daguerreótipo até uma foto do celular, né, o caminho que foi feito. Né? Sim. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente podia talvez comentar, que já que se lembrou dos fotógrafos, que eu acho que a gente, com o cinema que a gente faz, tem um pouco a ver com isso. Assim, quando a gente fala dos fotógrafos do Cruzeiro, o mote da revista era mostrar o Brasil aos brasileiros. Uhum. A revista funcionou como uma forma de apresentar um país que não se conhecia através da fotografia. E eu acho que os nossos filmes, os filmes que nos mobilizaram, também têm esse aspecto. Mesmo na época da ditadura, o esforço era você conseguir falar do seu país, até tratar de temas talvez não permitidos, digamos assim, para você ampliar o conhecimento do país, para atingir um público mais amplo possível. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco, já que a gente está falando do 19 de junho, né, quando o Pascoal Secreto filmou a Baía de Guanabara e começou lá atrás, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, os filmes que a gente faz procuram, de alguma maneira, captar o país, compreender o país na sua complexidade, na sua diversidade, na sua multiplicidade, né, de aspectos, e aspectos esses que não, como é que eu posso dizer, não param, os novos aspectos que não param de serem revelados, né? Quer dizer, hoje em dia a gente está vivendo questões totalmente diferentes daquelas de quando eu comecei a fazer cinema. Mas, no fundo, há uma linha de continuidade entre o desejo de fazer cinema, o desejo de se relacionar com o país e contribuir para o país de alguma maneira, na sua formação. Sim. Então, eu acho que isso era uma coisa que a gente podia bater uma bola também sobre isso. Eu queria colocar uma questão em relação a isso, que, assim, é curioso, porque o cinema dos anos 60, né, que foi quando o Lauro começou, ele é um cinema, e uma parte dos anos 70, ele é um cinema muito voltado exatamente para esse esforço, né, de refletir o país, de refletir o país, porque o país precisava disso. E também não era só isso. Tudo que acontecia em volta do cinema, o cinema refletia. Então, você teve o cinema novo, as sementes estão lá nos fins dos anos 50, né? Então, você tem ali uma espécie de revolução cultural no Brasil, né? O Brasil começava a se ver como uma
uma possibilidade de nação, né? E aí as discussões todas sobre a identidade, quem somos os brasileiros e tal. Nos anos 70 em diante, que já é a minha geração, a gente se engaja numa luta política pela democracia, né? Mas, ao mesmo tempo, você já se coloca questões que não são exatamente sobre o Brasil, que são questões existenciais, que são questões de relacionamento, que são outras questões que o cinema brasileiro ainda não abordava suficientemente. Tinha já Sim. filmes bons sobre isso, mas e também o Brasil virou um país urbano Uhum. nos anos 70. Né? Isso mudou muito o Brasil, porque o Brasil até os anos 60 ele era o começo, uma boa parte dos anos 60 era um país agrário. Né? Nos anos 70, o Brasil vira um país urbano. Então, eu vivenciei coisas do tipo, com um filme que eu fiz, o Feliz Ano Velho, foi passar fora do Brasil, daí a mulher falou para mim, pô, mas isso não é filme brasileiro. Eu falei, isso não é filme brasileiro porque você está acostumado a ver um cinema que é do passado do Brasil, que o Brasil já não é mais isso. Hoje o Brasil é das grandes cidades. Eu cresci numa grande cidade e tal. Então o Brasil e à medida que isso foi se desenvolvendo, o cinema foi se diversificando. Outras regiões do Brasil começaram a fazer filmes, né? Você tem pessoas de outras classes que começaram a fazer filme. Você tem um crescimento do cinema feminino, um crescimento do cinema negro, até cinema indígena a gente já tem. Então, hoje você tem uma produção que é muito diversa e é difícil de você encontrar uma unidade para ela. Eu acho que a riqueza dela é a diversidade, Uhum. entendeu? Sim. É isso. No final das contas, mesmo se falar de relacionamento ou de coisas que não seja ligada à história, querendo ou não, tá falando um pouco da Com época que você certeza, vive, né? com certeza. Que é do jeito que você imagina, o que é o amor, o que é a amizade, o que é relacionamento Certamente. ali. Então, sempre é um retrato daquela realidade que se vive, Total, não é? total. Tá. Chega. No, a Miriam falou que era tudo analógico antigamente, né? Que o tipo de processamento de informações era diferente, até para gente, né? Para primeiro revelar um filme, para depois você ver. Hoje o take ficou um pouquinho torto, você faz de novo, a gente tira o REC, coloca o REC de novo e funciona. Como é que era produzir nessa época, aonde você tinha uma escassez e a escassez fazia parte do processo? É, Como é, era? bom, escassez também é um modo de ver, Uhum. porque acho que a gente tinha um limite que hoje não existe, né? Se fazia um filme, estava programando um filme de curta, ou mesmo o meu primeiro longa-metragem, O Céu de Estrelas, que foi feito em Super 16, você calcula a quantidade de negativo. Uhum. E, né, o Super 16 tem um chassi maior, enfim, ele é mais econômico do que o 35, mas são mil pés, né? Uma lata. E realmente, O Céu de Estrelas é um filme de 2 takes, né? Uhum. E isso significa o quê? Que você não filma mais que 2 vezes a mesma cena, né? No Em máximo. média. Em média. Às vezes uma, no caso desse O Céu de Estrelas. Você filma 3, uma, na outra você filma Na outra você vai Isso. ter que filmar uma. Se usar Mas demais aí, aqui, daqui a pouco não pode usar. porque você calcula, você tem um orçamento, você vai comprar, porque é isso, né? Você compra o negativo, aí você manda revelar, aí você faz um copião, que é uma imagem, né? Era uma imagem de baixa qualidade para você assistir, montar, e depois o material montado é que ia ser ampliado, né? No caso do Super 16 e virar um interpositivo para depois virar Fazer o blow-up, né? Sei. fazer o blow-up e depois fazer enfim, a cópia, né? Uhum. Final, com marcação de luz, finalizada. Mas era muito controlado. E aí, o que é que eu, diretora, produtora,
fazia? Eu ensaiava muito, né? Então, o tempo do ensaio das cenas no set, por mais que eu já tivesse ensaiado antes, né, com os atores, e eu também, né, faço sempre uma coisa que é passar a cena com a equipe, o elenco e a equipe, para todo mundo saber o que vai acontecer, onde, né, os detalhes, né, da cena. Eu faço isso, em geral, antes do início das filmagens todas. E aí é isso, a preparação, de novo, né? Sim. Se prepara e ensaia antes, ensaia na hora, para poder economizar. Agora, eu até hoje eu tenho esse hábito, com Uhum. exceção, acho que do meu último filme, que ele foi mais solto, sabe? Ah, não, e talvez o Antônia também tenha sido mais solto. Sim. Mas Nossa, mas o Antônio é complicado, porque era musical e tudo. o Antônia era musical, as cenas musicais, elas eram, bom, tinha o ensaio, tinha a música, mas elas eram todas, tinha 2 câmeras, Aham. elas eram todas preparadas. Tinha um cara que fazia gravação de show. Então, ele microfonava cada um dos atores cantores, e mais né, a picape, mais os instrumentos, era uma quantidade, 16, praticamente 16 pistas de som que ele manejava ali na filmagem, para a gente ter o som relativamente limpo, para depois mixar, né? Se levantar depois da edição uma voz, a outra, um instrumento, outro. Então, foi incrível, foi um trabalho incrível. Isso numa época, porque hoje em dia a gente tem uma coisa que é multicanal, né? Então você tem um gravador minúsculo desse tamanho que você tem até, sei lá, vários canais. Você pode gravar ao mesmo tempo, cada um totalmente separado do outro. Antônia foi feito em Foi 94 a filmagem. 94. Não deveria, devia ser um nada. 2004, gente. Que é isso? Não, É isso, gente. Foi sim, não? Não, Ela não é anos 90, Tata. Não, não é anos 90. Desculpe. Não, não é. nossa, tô louca, Acho que é 2004. 2004. 94, Não, mas- um céu de estrelas, que coisa. Mas mesmo assim, Eu 2004. não sei qual é o equipamento. Não, 2004 ainda o... Mas era o começo Ah, do digital. a gente, eu fiz um não filme em 2003, Aham. Jogo Subterrâneo, que a gente fez em Super 16. Sim. Por quê? Porque a gente passou 30 noites filmando no metrô. Tá. E a gente só tinha aquelas 30 noites para filmar. Não podia. O metrô falou: vocês não podem atrasar um dia, Sim. Porque não porque tinha mais. porque a gente já se planejou para isso. Porque eles tinham que parar a linha, não sei Sim. o quê, tinha que transportar trem, enfim, os problemas logísticos da logística do metrô. Então, a gente, por exemplo, era engraçado essas filmagens, porque a gente calculava, por exemplo, tinha cenas que eram nas estações. Então eles permitiram que a gente começasse a filmar às 10 horas da noite, porque eles fechavam umas partes das estações e a gente podia fazer as cenas nos corredores que nos interessavam e tal. E aí a gente entrava no trem à meia-noite e saía às 4h20. Era o tempo que a gente tinha nos trens. Uhum. Então, era muito engraçado, porque quando dava meia-noite, entrava um monte de gente dentro do trem, tirando todas as lâmpadas, substituindo, tirando aquela parte que... A calha. as calhas de luz, porque a gente queria aproveitar a luz do trem. Sim. Então a gente tirava todas as calhas antes de começar a filmar. Então, assim, tem uma coisa que a Tata estava dizendo, da coisa do planejamento. Por exemplo, essas cenas eu desenhei todas antes, porque a gente não podia perder tempo. Sim. A gente, assim, não adianta você falar assim, mas eu gostaria de repetir. Não vai dar tempo de você repetir. Porque se você repetir, você não tem... Então, não era nem o problema do negativo, era o problema do tempo. Do trem. Não tem. E amanhã você já não está nessa estação, amanhã você já está em outra. Então, assim, eu acho que essa formação analógica que a gente teve, e mesmo essa formação, digamos, não é de escassez, mas você tinha que controlar muito o negativo, porque o negativo era muito caro, né? Então,
isso fez com que a gente aprendesse muito Sim. a precisar cada vez mais do que a gente queria. Uhum. A gente não chegava no set e falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Porque acontece isso. Sim, sim. Acontece. Por exemplo, pode acontecer numa cena você ter planejado de um jeito, você chega lá e fala, putz, não gostei, Sim. vou fazer de outro jeito. Mas isso é raro, porque você não tem esse tempo. Ou chove. Ou chove, Sim, ou você acontece queria alguma sol e tá um dia É. Cai horroroso. uma locação É. na última Cai uma hora. locação. Então, assim, a gente aprendeu a planejar, Sim. sabe? A planejar as coisas. E a não confiar na nossa intuição de que na hora você teria uma intuição que vai ficar do cacete a cena. Não, você pode ter a intuição já tendo planejado, daí você Exato. muda. Sim. Mas o que te dá o chão é o planejamento, Sim. entendeu? Exatamente. E eu acho que as gerações que vieram depois, Uhum. elas... Por que o negativo era muito mais... O negativo, não tinha mais negativo. Você tinha o digital. Então, por exemplo, você vê que começou uma onda de plano sequência, Sim. né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam decupar. Uhum. Vamos dizer o que é. Então começou uma onda de plano sequência, você fala assim, pô, mas sabe, o cara tá andando, você vê a nuca dele, ele vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, sabe? E daí então assim, você percebe que o diretor, isso sim está na mão do diretor, tem até um livro do Tarkovsky que se chama Esculpindo no Tempo. Uhum. O diretor, ele controla o tempo do Sim. filme. As cenas dizem respeito ao tempo que elas terão. Então, se você não tem como planejar uma cena, você não tem o controle do tempo. Você fala assim, eu quero uma cena... Se eu quiser uma cena longa tal, depois você fala assim, eu não vou poder cortar essa cena depois. Sim. Aí você faz um plano longo e se conforma com a sua decisão. É um risco que você vai correr, mas às vezes a linguagem é mais bonita. A intenção A intenção é essa. ajudou a contar a A história. intenção é essa. Agora, se você confia, se você não tem o domínio da decupagem, Uhum. que é uma coisa muito importante do cinema, porque o cinema foi descoberto também com a montagem, Uhum. né, que hoje é um pouco desprezada às vezes. Sim. Então, assim, eu acho que essa escassez, entre aspas, Uhum. que a gente teve no começo, assim, essa necessidade de controlar Sim. os elementos de produção, fez com que a gente aprendesse a planejar mais, entendeu? E não ter surpresas. Não, essa isso. escassez é no quesito de... hoje um cartão de memória, você pode ter. Imagina. Você pode ter 50 cartões de memória Claro. num potinho, colocar um, tirar outro, colocar um, tirar outro. HD é muito fácil. Até para se locomover e você pode mandar para um editor que não está nem aqui. Não, Ele pode morar no No norte, no Japão. no Japão, e você só sobe na nuvem, vai para ele. Então, você tinha uma outra logística para fazer as coisas funcionarem. Mas é interessante porque esses limites existem tanto antigamente quanto hoje. Por exemplo, a luz do metrô que tem que trocar. Teria que trocar, sendo Sim. antigamente, sendo hoje. Sim, claro. Não Entendeu? necessariamente. Olha aí. Hoje É não. verdade. Na marcação de cor você podia resolver. Hoje é bem mais simples. Bem mais simples. É bem mais simples. É bem E mais simples. aí eu pergunto, pro diretor de fotografia, qual que é a diferença do que a gente fazia antigamente pro que a gente faz hoje? Olha, eu acho que, na verdade, aumentaram as possibilidades expressivas. Uhum. Eu acho que uma pessoa feito eu, que foi formada nesse universo que Tata e Roberto estavam descrevendo, quer dizer, eu criei um método que me permite incorporar as novas ferramentas Uhum. e me valer delas. E eu percebo claramente e uso isso, todos os facilitadores que surgiram no meu trabalho. Então, na verdade, você, na verdade, ampliou digamos, a gama de possibilidades para a minha forma de expressão. Eu não tenho nenhuma nostalgia da película, não tenho isso de jeito nenhum. E fico fascinado com e eu brinco sempre, eu já comentei isso com a Miriam, cada vez que você volta
numa casa de pós-produção, que você acha que você aprendeu, aí o cara diz, não, agora é tudo diferente. Agora é um outro software que faz isso, que faz aquilo. E cada vez que a gente se dedica a finalizar um trabalho, é também um momento de reciclagem, porque você Exato. começa a entender coisas, agora faz assim, aí você vai fazer outro filme, aí você já usa aquilo no Sim. próximo filme. Então, eu acho que a tecnologia... Ajudou a aumentar as possibilidades de expressões. Isso, agora, o que eu acho que, no meu caso pessoal, eu acho que o método que eu desenvolvi no passado, Uhum. que eu fui construindo com a prática ao longo dos anos, me permite navegar no digital com muita tranquilidade, porque a questão não é tecnologia, né? A tecnologia, no fundo, É um É instrumento. o que é um temos. instrumento, né? Então, se você não sabe, tem um menino ali no SAT que diz assim, não, Lauro, faz assim que resolve, pronto, está resolvido o assunto. Não tem, se a gente não está em dia 100%, tem sempre alguém Sim. que baixou o último plugin, que fez não sei o quê e tal. Não, Lauro, agora Que você deu faz... um Google. Não, às vezes, não. Hoje em dia você tem uma dúvida, você entra no site da ARRE, não, esse refletor tem isso, esse LED tem essa característica, não sei, Olha. tá, então tá. Isso não é um Tem problema. alguém que gravou um vídeo técnico mostrando a diferença entre um e outro. Exatamente. Ontem mesmo eu estava com um Tutoriais. problema, o Carlão me mandou um vídeo. Não, Lauro, vê esse vídeo aqui que você vai entender o que é. Pronto, e tem como é que chama? Quando eu pergunto ao meu filho, "Ô, Antônio, como é que faz isso? Pai, vê o tutorial, olha, tá aqui o link. Tá, pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Mas tem uma coisa que isso que o Lauro falou que é muito legal, é que assim, hoje, na questão da ampliação das possibilidades, né? Então, hoje, por exemplo, você pode mudar, de certa maneira, a concepção estética do filme Sim. na marcação de cor. Uhum. Você pode mudar, você pode fazer outra coisa, entendeu? Sim. Então, se o fotógrafo tiver um insight ali na hora e falar, pô, experimenta isso aí para eu ver. Aí experimenta e você fala, pô, Mas você ficou não legal. Daí mostra pro diretor, ficou legal, vamos por aí. Então, Mas- assim, isso hoje é muito mais possível. Sim. E antes não, antes você tinha que ter um controle. Você tinha que ter um controle, assim, muito grande sobre. Muito dinheiro. E você não podia. Porque o Ou- fotógrafo não via o que ele estava fazendo. Sim, sim. Mas Via. lembra, tinha, nesse sentido, desculpa te interromper, mas Claro. tinha a escolha de negativo, né? O Tinha, Fuji tinha. né? Tinha uma Mas era característica pouco, mais entendeu? fria. Você tinha os 3 filtrinhos ali, né? Que você punha na Fetiche, marcação era um de. fetiche. Você punha ali os filtros, você marcava a luz assim. Sim. Numa mesa, numa enroladeira, você via o filme, daí você punha Fotograma. você punha um fotograma, daí você tinha um pedacinho magenta, um pedacinho, Sim. sabe, vermelho, outro azul, daí você ficava ali, entendeu? Hoje na pós você pode, vão mudar as cores totalmente Claro. para dar outra Eu quero impressão. mudar a cor daquela parede, você pode. Mas Sim, você acha que com grandes Vai possibilidades custar caro, claro. não dá uma loucura? Não, Muitas possibilidades? não, desde que você tenha uma consciência do que você quer. Porque assim, se você vai sem conceito, dá loucura. Claro. Se você vai sem conceito, tudo é possível. Mas você fala, não, mas eu não quero isso. Sabe, é genial, pô, é lindo, espetacular, mas não é meu filme. Isso aí é uma coisa genial. Mas, por outro lado, essa multiplicidade de possibilidades, quer dizer, a democratização tecnológica que possibilitou que uma nova geração, talvez com uma formação um pouco mais caótica, digamos Sim. assim, mas que se lançou a fazer, também renovou a linguagem. Essa que é a Sim, verdade. sim. Porque, como não havia um compromisso com o passado, com o cinema clássico, Sim. a liberdade de experimentar, e se eu fizer aqui, se eu puser a câmera dentro do seu sapato, e se eu fizer assim, quer dizer, então eu acho que até para nós a gente já se beneficia Sim, com de uma renovação da linguagem que foi proporcionada pela nova tecnologia e pelas novas gerações. Quer dizer, assim que eu sinto. Isso é verdade, porque aí se autoalimenta, né? Sim. A coisa evoluiu, eu
parto dessa evolução também, que vai evoluindo Você conforme... tem que estar aberto, né? Essa que é a coisa. Você não pode congelar no tempo. Aquele tempo era bom, eu não quero mais, nunca mais. Ao contrário, você tem que estar sempre aberto e realmente a linguagem mudou muito. Sim, Enfim, tem sempre a questão histórica, né? sim. Tudo vai mudando. Então, a linguagem junto com as novas gerações e as novas tendências. E sobre áudio? Como é que Áudio. como é que você vê antigamente e hoje? O áudio digitalizou antes que a imagem, na Aham, verdade. sim. A gente trocou o analógico para o digital alguns anos, talvez 10 anos, antes, não sei, talvez nem tanto, mas foi bem, foi no fim dos anos 80, metade do fim dos anos 80 já Sim, começou, já tinha. 90 já era bastante digitalizado. E é aquela coisa, é um caminho que não tem volta, era muito mais fácil, porque antigamente a gente tinha que trabalhar, você tinha que abstrair muito, e você chegava na hora da mixagem sem ter ideia do que era o total, porque você ia fazendo em 2 pistas, 3 pistas, juntava, fazia isso, botava a música, tirava a música, porque não cabia, na moviola não cabia mais que isso. E aí foi mudando, depois a gente Sim, fazia de uma forma, depois de outra. Hoje é infinito. Hoje a edição já é uma pré-mix, sim. entendeu? Então o desenho de som, todo o desenho já fica muito pronto antes de chegar. Você chega no final já com a coisa muito mais maturada, muito mais trabalhada, muito mais é muito mais flexível. O diretor para chegar na hora da mixagem e falar assim, não gostei desse som, vamos trocar. Você troca na hora. Antigamente tinha de parar a mixagem e volta para a sala de edição, procurar um outro take, procurar uma Pesadelo. outra. É, Pesadelo. Você pode colocar na pista vários xícaras caindo e ver qual que encaixa melhor ali. Exatamente. Você tem as coleções de sons Aham. estão todas digitalizadas, então é Sim. muito fácil. Você gostou desse, coloca. Você também por você ter muito mais pistas, não é que o infinito, né? Mas ao mesmo tempo com isso com um certo controle, você consegue muito melhor acertar os graves, os agudos, as frequências, as texturas, muito mais. Você tem muito mais controle. Você não tinha controle, hoje você tem. Sim. E antigamente você ficava 100% na mão do mixador. Hoje a função mixador e editor já tem uma área cinzenta muito grande, é uma mistura. Sim, São profissões que estão se misturando também. sim. Os dois têm muita parte tecnológica, né? Que é tipo de iluminação, tipo de edição, tipo de coloração, tipo de captação, o microfone que melhorou, o jeito do plugin que ele responde sobre aquele som, como tirar o vazamento do som, a parte de direção. A tecnologia ajudou vocês ou não é nem ajudou, diferenciou muito para o trabalho que vocês fazem na direção? Porque para eles, com certeza, sim. Porque um microfone que capta melhor faz você fazer um trabalho melhor. Acho que o diretor tem que estar. Eu acho que o diretor ele não é obrigado a conhecer os meandros da técnica. Uhum. Não tem essa obrigação. Porque senão ele ficaria louco. Saber todos os plugins que tem, ou todas as possibilidades. Para isso tem o fotógrafo, para isso tem uma pessoa que nem a Miriam, que faz o desenho de som. Mas o diretor ele tem que meio que ter um sentimento e uma vontade, um desejo em relação a cada coisa. Uhum. Então, assim, todas essas coisas ampliaram os nossos recursos. Mas eu acho que o diretor, ele, a não ser que seja um filme de muito efeito, a não ser que seja... O diretor ele tem consciência, ele fala assim, pô, tem essa viagem aqui de carro, nós vamos fazer dentro de um estúdio? Porque dá para fazer. Né? Você põe
Você joga com um template atrás, Eu dos adoro. lados. Agora é Eu LED. adoro, agora é LED. Agora Agora é LED. tem LED. LED. Não, tudo bem, tudo Desse bem. tamanho. Mas Painel- assim, Painéis enfim, de LED. mas o diretor sabe que pode ser feito isso. Sim. Então, o diretor vai discutir com o produtor, falar, pô, o que que é melhor, o que que é mais caro? Mas eu acho que ele estando numa estrada de verdade fica mais forte. Então, são decisões, o diretor sabe que existem essas coisas, mas eu acho que o diretor tem que estar ligado no que ele quer expressar, Uhum. entendeu? Eu acho que ele tem que conhecer para poder usar, É. mas ele não é obrigado a achar todas as soluções, até porque, como a Tata disse, você tem uma preparação longa, e aí o teu fotógrafo vai dizer, o técnico de som vai dizer, fala, ó, a gente pode resolver isso desse jeito. Você fala, pô, não tem como resolver isso, não sei como que nós vamos resolver. Não, mas tem a gente pode resolver dessa forma, entendeu? Mas assim, o diretor tem que saber o que ele quer. Eu acho que esse é o segredo. Tem que saber o que ele quer, mesmo que no começo ele não saiba bem, ele vai construindo com as pessoas que estão ao seu lado esse desejo. Esse desejo vai ganhando forma. Sim. Entendeu? Nem se ele souber o técnico, ele precisa expressar para as pessoas que são técnicas O que ele quer. o que ele quer. Ó, Isso, eu preciso exprimir isso Senão dessa dá coisa. loucura. Senão, porque vem um fala assim, não, dá para fazer isso. O outro fala, dá para fazer por aqui. Se ele não sabe, ele fica maluco. Sim. Entendeu? Ele não vai saber o que ele quer. Mas tem uma coisa que mudou muito para a gente, lembra? É que faz tempo, agora sim, 94, 95. Agora Agora sim. Agora Agora sim, sim. que foi monitorar Sim. a imagem, Com certeza. né? Porque antes a gente não podia ver o que Só estava Tem a Só lente na eu. cabeça. Só eu que Só- via. Só eu que Sim. você olhava, Era um você único. olhava a lente, você Uhum. falava, eu quero fazer com uma lente. Com que lente você quer fazer? Eu quero fazer com tal lente. Aí você tinha que ter uma noção do campo dessa lente. Uhum. Então, que tá. e aí o fotógrafo era quem mandava nisso. Sim. É ele que estava olhando. Entendeu? Se era uma tele, uma angular. O que não era uma coisa ruim, sabe? Porque o vídeo assiste, Uhum. eu já nem sei se tem esse nome ainda, mas o vídeo assiste Tem. era um lugar que a equipe inteira às vezes ficava e Sim. começava a palpite, não, porque ela fez isso, fez aquilo. Tanto é que quando eu uso o vídeo assiste, eu ponho todo mundo para fora, eu não quero ninguém da equipe assistindo. Porque eu não gosto desse zoom, zoom, zoom que fica da equipe Sim. na tua cabeça, né? Então, é muito legal o vídeo assiste, é um puta recurso, porque você vê o ator, você vê todos os elementos que estão no plano de verdade. Você não imagina, porque antes você tinha que imaginar. E você ficava muito mais preso no ator. Se bem que muitas vezes, quando eu tenho muita confiança no fotógrafo, às vezes eu estou mais preocupado com o ator do que se o enquadramento vai ficar exatamente do jeito que eu quis. Então, por exemplo, quando eu trabalho com o Lauro, eu falo, ó, quero assim, a gente faz um ensaio, e daí na hora da cena, eu às vezes acho que eu tenho que estar junto com o ator. Não lá numa barraca escondido. Eu acho que o ator precisa dessa presença do diretor, Uhum. porque é uma função muito difícil. O Se ator. você olhar em fotografias de cena antigas, Sim, você tem sempre a câmera, o fotógrafo e o diretor. isso. Então, sempre, todos os estilos tradicionais, se você não, o diretor não está longe, o diretor está ali do lado, E, vendo o ator e entendendo a cena. sim, exatamente. Então, acho que é isso aí. É. E o vídeo assiste para você. Não, o vídeo assiste, quer dizer, o vídeo assiste não pode estar perto da cena, né? Muito perto. Então, sim, tem um momento de ficar perto, um momento de ficar longe. Às vezes eu fico no vídeo assiste, mas a vantagem do vídeo assiste é que ele grava. Uhum. E você pode voltar. Você pode voltar e ver com o ator, olha, aqui, tá vendo isso aqui? Eu queria um pouquinho mais, não sei o quê. Sim. E aí, enfim, eu também. Pro ator Eu, deve na ser verdade, eu ótimo. peço para Não é. todo mundo ficar. Necessariamente. Não é necessariamente. Não é o quê? Desculpa, peraí. O que ele falou. Tem ator que... Não. Ela falou que para o ator o vídeo assiste deve É, ser ótimo. é. O que eu falei aqui, nem sempre. Às vezes o ator detesta esse vídeo. É, Que isso dá uma insegurança nele. Se ele não gostar, você está ferrado. Mas olha, a Laura Não, mas Cardoso. depende do ator. Mas ela detestava se ver. Mas eu chamava ela, não, vem ver aqui, vem dar uma olhada. Aí
sabe, era um instrumento para ela Foi. também. Porque ela ali, ela teve que mudar o tipo de interpretação, que era de novela, Sim. né, que ela resolvia rapidinho, assim, né, a intenção. Não, Laura, vamos segura aqui, vai mais ali. Eu acho que para mim é um grande instrumento, sabe? E eu tenho um hábito, primeiro que todo mundo tem que ficar quieto. Eu quero que fiquem aqui, mas Concentrados. calados. Concentrar. Não, eu não gosto de zum, zum, zum também. É horrível, É né? Porque te horrível. É muita desconcentra. pressão, né? É. E aí, enfim, né? Eu fico em silêncio, aí já sei, né? Ó, passa um avião, então eu já sabe que eu vou esperar, aí já olho para um, olho para outro, né? E, enfim, mas eu gosto de trazer o ator. Primeiro eu comento, né, o ator, depois o fotógrafo, o som. Eu fico com Olha. um fone para acompanhar, Acho que porque sim. é importante. Você tem que ouvir o que Tem o que cara ouvir, é. porque às vezes você está Até para longe ver a de quando dicção fala do ator. É. Se ele falou uma coisa que é inteligível ou não. Ou É uma coisa não. que tem acontecido muito no cinema brasileiro. Que às vezes não dá para entender. Mundial. o que ela tá Atores que falando. Mundial, né? Mundial. A questão da dicção dos atores é um problema. Às vezes você está vendo um filme, você tem atores que você entende Verdade. perfeitamente e outros que Nada. Você vai ver Nada. assim, ele deve estar falando mais ou menos isso. Entendi total, é. Mas isso é bem verdade mesmo, Laura. Essa coisa da dicção, ela tem sido, né, depauperada. Não, porque eu acho que quer dizer, os atores até de teatro clássico, etc., que aprenderam a colocar a voz e projetar a voz, você entende tudo que eles dizem. Sim. É mesmo quando eles estão Sem sussurrando. gritar. Sussurrando, você escuta. Isso é E o lindo. outro faz. É, E você não mexe a boca. Também Come porque o língua. cinema Você tem trabalhado muitas vezes com não atores. Uhum. Isso. Então você tem essa dificuldade. Às vezes o cara é forte, é uma figura Sim. forte, tem uma presença, mas às vezes você não entende o que ele fala. Porque Então, no teatro você tem muita difícil. projeção de voz, né? A gente brinca aqui que às vezes eu falo e eu não estou falando alto, é porque eu estou projetando a voz, porque eu dou aula. Então às vezes você está num palco e aí a sala é grande, você precisa falar alto para minha voz chegar aqui e lá no fundo da mesma Sem forma, gritar, e sem sem você sem acabar cansar com a a sua voz. voz. E aí, isso é bem verdade, antigamente os atores todos vinham do teatro. Então, eles sabiam falar de uma forma que, mesmo que parecesse sussurrado, era alto o suficiente para que todo mundo do teatro ouvisse. Mas às É vezes era verdade, falso. mas só que tem uma outra questão também. Acho que tem uma questão de atualmente tem um tipo de interpretação que antigamente não tinha, que agora é muito mais naturalista. Antigamente não era tão naturalista. Sim. Também sem nenhuma Só é diferente. antigamente é diferente. Então é naturalista. Então tem uma coisa de ficar gaguejando, sei lá, tem alguma coisa bem natural, bem, muito jogada, que é legal, que é o que é. Só que muitas vezes, por falta talvez de técnica ou alguma outra coisa, esse naturalismo acaba sendo uma coisa muito complicada para finalização de som. Assim, é corriqueiro nós do som ouvirmos. Eu gostei muito do som, eu consegui entender tudo o que as pessoas falaram. É que isso para mim não é um elogio, isso para mim é assim, assim, é como eu gostei muito da fotografia, estava tudo em foco. É óbvio que você não espera isso, não é por isso que uma fotografia. Então o som, esse é um problema, e aí tem várias questões sobre a inteligibilidade do cinema brasileiro, e é recorrente, e é verdadeiro por um lado, enfim, por outro lado, eu acho que As salas, né? as Desculpa. salas, exatamente. Tem a questão, mesmo na TV agora, que praticamente tudo é TV, tem várias questões, assim, também da estética, de colocar sempre a fala muito baixa ou colocar muito alto os ambientes, os sons, as músicas. Impressionante. Então, com isso, você acaba tendo vários problemas de inteligibilidade, e aí é uma questão também de direção. Então,
qual é o ponto? É importante entender o que foi dito? Não é importante o que foi dito. Talvez para o diretor naquele momento não é importante, mas para o público talvez seja importante. Claro. E isso significa na inteligibilidade. Então, muita da função da pessoa do som vai falar, olha, está no limite. Se a pessoa está lá na cozinha lavando, não vai entender o que a pessoa falou. Ou se tiver uma sala de cinema com alguma questão, e em geral as salas de cinema, cada uma tem uma luz e uma equalização. característica. Não deveria, né? Deveria ser. Mas isso É que assim, possível. por mais naturalista que seja um filme é uma construção. Ele não é o real. Ele não é o real. É isso que a pessoa tem que Você botar tem na que cabeça. Não, eu estou criar fazendo o um filme naturalismo, naturalista. Eu estou fazendo um filme naturalista. Você está fazendo uma estética naturalista, mas você tem que construir. Exatamente. Você tem que construir a estética, né? É. Então, assim, não basta o cara, não, fala do jeito que você fala. Daí chega uma hora, fala do jeito que você fala. Daí você fala, meu, não estou entendendo nada. Você tem que, sabe, tem que buscar um equilíbrio, porque o naturalismo é uma construção. Sim, ele não é. também. O naturalismo não é linguagem, documentário. Sim, sim. E mesmo no documentário, você tem Mesmo problemas, isso. você tem que ter a capacidade de entender o que as pessoas estão falando. Exatamente. E para a gente finalizar, temos tempo. Queríamos falar mais tempo, mas vamos um por um aqui. O que você acha do cinema nacional hoje e daqui para frente? Eu não quero começar. Alguém quer arriscar? Já mandaram para você aí. O que você acha? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer é assim, cinema brasileiro não é um gênero, Sim. tá? Uhum. O cinema brasileiro ele tem uma infinidade de propostas, né? Então, assim, então é a mesma coisa que você perguntar, o que você acha do cinema americano? Eu diria, o cinema americano tem grandes obras e tem grandes porcarias, né? Eu acho que o cinema brasileiro hoje ele tem uma riqueza de propostas que ele nunca teve antes. Uhum. Se você me perguntar, você gosta de todas? Eu acho que todas têm que ser feitas. Não cabe a mim julgar o que eu gosto e o que eu não gosto, também não tem muita importância. A não ser para mim como realizador, para me guiar como diretor. Então, assim, eu acho que depois desses... diria, foi mais de 4 anos que o cinema penou. O cinema está penando desde o Temer. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem aí uns quase, lá sei, em 2016, a gente tem uns 7 anos de uma terrível condição. Uhum. Então, você tem muitos filmes de gente nova que faz filmes porque está começando e quer fazer de qualquer jeito e tal. Então, consegue no peito e na raça fazer os filmes, o que eu acho muito legal, mas é que todos nós já vivemos isso, né, Tata? Opa. Todos nós já vivemos isso, mas você não pode, como a Tata disse, você não pode ter uma profissão que dependa do seu voluntarismo, né? De você querer fazer de qualquer jeito, de graça, o tempo inteiro. Não dá. A gente se profissionalizou, a gente estudou, a gente criou um mercado de trabalho, tudo isso. Então, eu penso que o cinema brasileiro hoje, apesar das diversas tecnologias que foram incorporadas, ele, tecnicamente, ele é muito diverso. Uhum. Então, você tem coisas muito mal feitas. Tem coisas que você fala assim, pô, esse cara filmou com o microfone da câmera. Eu percebo que não tem técnico de som. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o cinema brasileiro hoje, ele vai desde de propostas muito crus, muito que a gente fazia em Super 8, quando eu estava começando a fazer cinema, ou em VHS, até um cinema sofisticadamente feito, como você pega os filmes do Kleber, você pega os filmes do Fernando, você pega os nossos filmes, todos eles são filmes muito bem acabados, todos eles são artesanalmente bem resolvidos, né? Então, assim, o que eu te diria do cinema brasileiro? Eu acho que o cinema brasileiro ele é muito forte, porque era para ele ter morrido, certo? Porque ele levou tanta porrada que, assim, mas o cinema brasileiro a gente aprendeu, o cinema brasileiro não morre, entendeu? Porque é uma necessidade de um país do tamanho como o Brasil ter um cinema.
de ter um cinema, de ter uma produção cultural que nos mostre, que afirme quem nós somos. Sim. Né? Então, o que eu acho, assim, eu acho que a produção do cinema brasileiro, a gente sempre poderá fazer críticas, né, de filmes, mas são críticas que têm que ser direcionadas a cada filme. O que eu não gosto é quando o cara fala assim, o cinema brasileiro é uma merda. Não dá. Porque tem grandes filmes que são reconhecidos no mundo, em festivais no exterior. A filha da Tata, Caru, fez um filme super bonito, né? Um filme, fala o nome, tá? Meu nome é Bagdá. Meu Nome é Bagdá, um filme lindo. Ela é uma cineasta jovem, E, então, assim, do pessoal jovem está vindo muita gente boa, muita gente legal, muita gente competente. Então, eu acho que o cinema brasileiro ele é uma coisa que tem muito a ver com o Brasil, sabe? É um país muito massacrado, muito sofrido, né? Um país cuja maior parte da sua população vive nas piores condições que você puder imaginar, mas não morre. Sim. E vai continuar firme até se afirmar. Sim. É isso. Disso Não, tudo. muito bem, Isso tudo. concordo. Né? Concordo totalmente. Acho que é o maior. Eu acho que talvez, né, o cinema brasileiro seja, inclusive, muito mais rico do que o cinema norte-americano, né? Porque é isso, você tem filmes que as pessoas falam, ninguém vai no cinema, mas são filmes que fazem muito sucesso em festivais, que são distribuídos fora do Brasil. A maior parte desses filmes que as pessoas, né, dizem que não tem público aqui no Brasil, são filmes muito bem-sucedidos fora do Brasil e que vendem, não é só sucedidos de sucesso, mas que são licenciados, que São vistos, né? são vistos, que geram rendas, que pagam imposto, geram imposto. Então, eu acho que mesmo os mais artesanais, eles também são filmes que geram receitas, que geram, que divulgam o país, divulgam uma estética, né, que às vezes é realmente mais experimental. E os grandes filmes, né, que são grandes bilheterias ou que já entram para plataformas, né? Minha Mãe é uma Peça, Até que a Morte nos Separe. Eu assisto tudo e gosto. E também, agora, durante a pandemia, vários filmes muito legais ficaram prontos e foram exibidos nesse momento em que as salas estão em crise, né? Mas que aí, enfim, infelizmente, mas que aí vão imediatamente para plataformas, né? O Marte 1, puxa, eu vi tantos Noites filmes. Alucinógenas. Noites Alucinógenas, que foi Alienígenas. Alienígenas, desculpa. Tão bem, né? Estou viajandão. Foi lindo, foi linda, né? São carreiras muito mineiros bonitas, todos. os mineiros todos, e tem A mãe. a mãe, e tem como é que é? O Deserto em Chamas, Sim, não é? sim. Que é um filme bem legal, interessante. E, ou seja, sabe, são filmes ultra recentes de jovens realizadores que são e que, sabe, não tem tanto a sala, embora tenham, mas que tem a plataforma imediatamente, né? Existem problemas estruturais do cinema brasileiro. Sim. Essa questão das salas, chegar nas salas e tal, mas é um assunto muito chato. Que nós discutimos entre nós, que é importante a gente discutir, nas nossas associações, a gente discute, mas para o público é um assunto chato, sinceramente. Mas uma coisa que a Tata falou que é muito importante, e eu acho que vale falar mais, concordo com os. Não poderia falar melhor, né? Mas essa é uma coisa muito importante, que o cinema hoje em dia, o cineasta, pessoas que trabalham na área de cinema são profissionais, são pessoas que têm uma profissão de verdade, que são remuneradas e que pagam impostos e que contrata muita gente. É uma área que cresceu muito. Sim. E não é só nas faculdades, que agora você vê faculdades sem
várias, dezenas de faculdades pelo Brasil inteiro, saindo jovens querendo fazer cinema ou querendo não só ser diretor ou diretor de fotografia, diretora, muita mulher, muita diversidade, pessoas que realmente querem trabalhar e que trabalham e que fazem uma engrenagem muito grande funcionar. E que sofremos muito, mas paralelamente teve muita demanda das plataformas, então a parte técnica cresceu muito nos anos da pandemia, paradoxalmente. Agora está caindo, parece, né? Agora está caindo um pouco, mas ainda não se sentiu, mas eventualmente Sim. vai. Mas aí vai voltar a ter cinema, estamos voltando a fazer cinema, não só cinema, Sim. plataforma. Então, o fato é, existe uma comunidade muito grande, como nunca existiu, de profissionais do cinema, Sim. em todas essas áreas que a gente nunca ouviu falar. Então, tem a coisa menorzinha até a coisa maiorzinha, que todos estão todos trabalhando e ganhando e movendo uma máquina. Claro. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Tem alguma coisa? Não, vocês falaram tudo. A mim me impressiona uma coisa que é um pouco isso que você falou, Miriam, que dos vestibulares, Uhum. os cursos de cinema são dos mais concorridos atualmente. Antigamente você não tinha isso. Hoje em dia é uma profissão. Uhum. Então há uma procura. Sei lá, você tem, acho que na USP, a ECA é a segunda faculdade com mais, como é que chama? Na proporção de vagas e alunos, Uhum. a segunda mais difícil de entrar é a ECA, e, digamos, e o corte é radical, quer dizer, os alunos, para você entrar na ECA não é fácil. Então, isso é uma mudança, digamos, né, qualitativa, que as pessoas estão saindo muito mais bem formadas do que nós saímos ou que nós Sim. aprendemos no passado. Então, isso é uma conquista. Agora, eu, ao contrário do Roberto e da Tata, eu sou uma pessoa preocupada. Eu acho que esses títulos que a gente mencionou Uhum. são, infelizmente, a exceção à regra. Sim. A gente tem um filme bom aqui, outro filme bom ali, mas a gente tem um mar de filmes que, infelizmente, não acontecem. Essa que é a verdade. E esse é um problema que a gente tem que lidar. E, como diz o Roberto, não é aqui que a gente vai discutir. São questões estruturais. Né? Então a gente tem muitos filmes que estão sendo feitos e que não vão a lugar nenhum, na verdade. E a gente se encontra as pessoas. Meu filme não conseguiu entrar no circuito, foi direto para não sei aonde. Então isso não é um mar de rosas. Não. É isso que eu quero dizer. Não. Embora o Mar de Rosas seja um ótimo filme que a fotografia está naquele lugar. Mas não é Agora está começando a rodar, a roda está começando a andar. Sim. Mas aonde vai dar isso tudo ainda é uma luta. Sim. Porque a gente ficou muito tempo, tem muito projeto represado, Uhum. né? E eu acho que também os cineastas, como eu, a Tata, tal, a gente fica pensando, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha contribuição dentro desse momento, né? Uhum. Então, eu acho que existem questões que vão desde questões econômicas da indústria cinematográfica e questões também de fundo, questões que dizem respeito ao que eu quero fazer e o que é necessário fazer. E a mudança de hábito também. Sim, né? também. O hábito de ir ao cinema. Como é que Mas os isso filmes daí estão ainda está sendo vistos? testado. A questão, assim, eu escrevi um artigo super pessimista há 4 meses atrás, que saiu na Folha, bem pessimista. E, porque, assim, depois da pandemia, o que vai acontecer? Mas aí você teve alguns eventos, por exemplo, as semanas em que baixaram o preço dos cinemas para as pessoas irem. Foi muito bem sucedido para os filmes brasileiros, muito bem. Então você tem também uma parcela da população que não está indo no cinema porque não tem grana, Sim. porque está caro, pobre, Nossa, porque é caro, porque as pessoas estão sem dinheiro, Nossa, porque a gente está vivendo um momento de crise econômica, já faz tempo, Uhum. né? De recessão quase.
Então, A quase não. Cinemateca Sem tá exceção. cheia. A Cinemateca, que é de A graça, Cinemateca tem vive estado cheia. cheia. É. Tem estado cheia. Eu fui recentemente na Maravilhoso. Mostra Ecofalante e agora no Inédit, né, que são festivais e são Sim. gratuitos. Voltei para casa 2 vezes, não consegui ingresso. Chegando com Uma hora antes. Com com antecedência. antecedência. Ah, é? Incrível. Inclusive, para um dos filmes foi o que ganhou ontem, que é Qual? bem Do legal. Inédito? Não, Não, o Inédito acabou de começar. A Mostra Ecofalante foi Não, a não sei o que dos outros. Sim. Esqueci agora o nome. A Ana falou desse filme. É incrível. incrível, é muito legal. Documentário. É um Documentário, porque Ecofalante Sim, é documentário. é uma mostra de documentários de O ecologia. eu dos outros, não. Nossa, gente, agora. Passou ontem. E outro que eu voltei era um com o Davi Copenau. Copenau, que aí, enfim, tinha debate, Incrível, né? Mas todo dia que eu fui estava cheio. Eu Legal. acho que as pessoas estão querendo. A Feira do Livro, Feira do lotado. Livro, Então, as lotado, pessoas estão... Por quê? São eventos populares, gratuitos. As pessoas querem ver livros, querem ouvir as pessoas falando, querem ver gente. Então, ainda está... Eu acho que o futuro do cinema é mais ou menos o futuro do Brasil, né? Sim. O que será? Sim. Sei lá. O Cacadiantes que Sim, diz, né? Os ciclos do cinema acompanham os ciclos da economia brasileira. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, E, é isso. finalizando, um filme de antigamente, um filme novo que você recomenda. Que você ama, que você gosta. Não começa por mim. Vou começar Ah, por Brasileiro? você. Brasileiro. Para audiência. Você fala assim, esse filme de antigamente você precisa assistir. Não importa o motivo. Ó, é esse e o filme Vejam novo. o Jogo Subterrâneo do Roberto Guervitz. É a minha recomendação. muito bom. Hora da Estrela, da Tata Amaral. Olha isso. Não é a Hora da Estrela. Não, mas eu ia Um falar a Céu de Hora da Estrelas. Estrela. E o A Hora da Estrela é um filme lindo também. Céu Da da Suzana Estrela, Amaral. Céu de Estrela da Tata Amaral e Hora da Estrela da Suzana Da Amaral. Suzana. E elas não são parentes. Não, Assiste os dois, né? embora tenha a mesma montadora, né? É. Que aí tem lá que é. E você, tá? Eu ia falar a Hora da Estrela, concordo. Posso falar Mar de Rosas, da Ana Carolina. Boa lembrança. Feliz Ano Velho, do Roberto. Isso. Que mais? Você tem uns filmes lindos. São Bernardo. São São Bernardo, impossível não ver. Tem uns clássicos, né? Esse é um grande problema. Um filme antigo brasileiro que não é suficientemente valorizado, mas eu acho um dos maiores filmes brasileiros, e eu revi há umas 2, 3 semanas atrás, é A Hora e a Vez de Augusto Matrava, Feliz. do Roberto Santos. É uma obra-prima o filme. É muito É bom. uma obra-prima. Mesmo. Restaurado. Foi uma projeção. Quixote, do Hector Babenca, um grande filme. Né? Um Céu de Estrelas, que eu acho um filme lindo. Obrigada. Então, Gente, depois eu vou chamar vocês pro podcast para vir um por um pra gente bater um papão, pra gente ouvir a história de cada um. Obrigado por Obrigada. vocês virem e aceitarem o convite. Mais uma vez, deixa eu pegar minha colinha aqui. Agradecer o Carlos Pacheco, que nos ajudou a reunir todos vocês lá na Semana ABC de Cinematografia, tá? Tudo isso com a ajuda do nosso setor PIS, que é o setor de vídeo profissional aqui da Canon, né? Quem nos chamou para fazer esse podcast foi a Ângela, tá aqui. Obrigado ao CPS, Obrigado ao Zoom, que tá aqui nos ajudando nos cortes. E o Canon College tá aqui para fazer essa intermediação para vocês. E muito obrigado. Acompanhe eles nas redes sociais. Rede social? Qual que é a sua? Qual que é a sua rede social? A minha Instagram é @Amaral. @Amaral. olha, eu não me lembro do meu Instagram, mas eu estou no Instagram. Acho que é Roberto Guervitz ou alguma coisa do gênero. E no Facebook também. Tá, Roberto Guervitz. Lauro Escorel. Miriam Widerman. Sigam todo mundo, sigam a Canon BR e sigam também o Canon College. E até a próxima.